Queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós escutamos um trecho do Santo Evangelho que nos mostra uma cena escandalizante. Nosso Senhor chora. Os discípulos se escandalizam com aquilo ali. Por quê? Porque raramente se contemplou ao longo de sua vida Nosso Senhor chorando. São alguns momentos que ele chora e que causa um burburinho na comunidade. Talvez os dois casos mais conhecidos do choro de Nosso Senhor seja essa cena do Santo Evangelho de hoje e o momento em que ele contempla Lázaro morto, falecido. Só que aqui é muito interessante. Nosso Senhor, ele se aproxima de Jerusalém e vê a cidade e começa a chorar. Nesse lugar que Jesus chorou, se construiu uma igreja, a Igreja das Lágrimas de Cristo em Jerusalém. Eu tive a graça de ir nesse lugar no ano de 2009. E lá marcou os apóstolos, a igreja nascente, o choro de Jesus. Por quê? Porque Jerusalém esperou tanto, mas Jerusalém esperou tanto o Messias, em todos os momentos de sua história, em que Jerusalém estava sendo escravizada, em que Jerusalém estava de verdade sendo perseguida, em que Jerusalém estava em ruínas, e a esperança de Jerusalém era o Messias. Só que o Messias ali estava e não tinha causado efeito na vida daquele povo. Os seus não receberam, não aceitaram. E Jesus ali chora, porque aquele povo não consegue enxergar o momento da história com um olhar de fé, não consegue enxergar o momento presente como um momento de graça, como um momento de bênção, e só vão lamentar depois que perdem. É um retrato de todos nós, que temos mania de só dar valor àquilo depois que nós perdemos. Só damos valor àquilo depois que perdemos. E aqui, Jesus Cristo diz: ó Jerusalém, se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz. Shalom é paz. Jerusalém tem dentro da própria palavra a palavra paz. A cidade da paz. É uma contradição muito grande, porque quem estuda, quem conhece a história de Jerusalém, sabe que nunca foi uma cidade de paz, mesmo sendo a cidade santa. Nunca foi uma cidade onde a paz reinou. Impressionante. E aqui, Nosso Senhor lamenta, porque eles não entendem que a presença dele traz paz. Olhem que essa cena daqui, ela é totalmente completada com a cena após a ressurreição, quando nosso Senhor se apresenta. Ele sempre começa se apresentando e dizendo Shalom, ou seja, a paz esteja convosco. Meus queridos irmãos, essa paz
que nosso Senhor dá depois da sua ressurreição. É o grande sonho de Deus, que o homem tenha a paz que perdeu com o pecado, que lhe causa uma desarmonia, que lhe causa uma bagunça. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. O coração que serve a Deus deve ser um coração que encontra paz, mesmo em meio às dores, às dificuldades, os problemas da vida. Não se pode perder a paz, porque a paz é um dom de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a ter a nossa paz roubada. Eu também já passei por isso em tantos momentos da minha vida. Perdi a paz de espírito, algumas vezes por problemas na própria família, na morte de uma irmã, na morte de um sobrinho, no medo iminente de um problema de saúde de pai, de mãe, um problema de relação. Na distância, perdi a paz, sou tentado a perdê-la. Sou tentado a perder a paz na própria missão, no ofício de pároco, de pastor. Mas, de imediato, eu entendo que a paz que eu procuro é Jesus, e que mesmo que as dificuldades e os problemas venham, eu não posso perder essa paz que é um dom de Deus. E aqui nós temos o grande ensinamento da igreja. É impressionante quem acompanha a igreja diariamente, como eu acompanho todos os dias. Nós vemos a igreja sendo bombardeada por todos os lados, em vários lugares do mundo. E é impressionante a paz, a serenidade desses homens provectos na fé, que nos conduzem de uma forma tão digna, sem perder a paz. Eu lembro e gosto tanto, e tenho como meu grande mestre da minha teologia, da minha vocação, o Santo Padre, o Papa Bento XVI. E um de seus escritos, ele diz uma coisa assim: o mundo nunca conheceu a paz, desde que Satanás foi jogado aqui. Mas os cristãos conhecem a paz desde que o seu Senhor ressuscitou. Ou seja, sempre vai existir essa bagunça, a não paz do mundo e a paz, a serenidade no coração do cristão. Porque a nossa segurança, porque a nossa valia, porque a certeza da nossa vitória é o próprio Senhor, é o próprio Jesus Cristo. E aqui ele olha a cidade de Jerusalém, mas nós sabemos que a igreja é a nova Jerusalém, e a igreja do céu é chamada de Nova Jerusalém, Jerusalém celeste. Então, mesmo que queiram roubar a tua paz, permaneça na paz de Deus. Mesmo que o mundo te machuque, venha dilacerar teu coração, permaneça nessa paz tão cara a Jesus. Enxergue a vida com um olhar de fé. Tome consciência da sua missão, do seu papel no mundo. Entenda que as dores, que as dificuldades da vida, elas não servem para a nossa destruição nunca. E se você está sendo provado, compreenda que é uma provação para que você aumente o amor por Deus.
e não possa se desesperar na hora da dor, na hora da dificuldade. É preciso perseverar e entender que é naquele momento que nós estamos sendo visitados. Olha o Senhor, ao contemplar as dificuldades de Jerusalém, nosso Senhor diz: porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada, por isso perdeu a paz. Santo Agostinho, ele diz uma frase que muito marca a igreja: tenho medo do Senhor que passa e não volta mais. Sim, quando nós recebermos, ou se já recebemos, a visita de Deus na nossa vida, seja por uma dor, por uma dificuldade, por um problema ou por uma grande graça, nós temos que entender que aquele momento em que Deus nos visitou é o momento que tem que de verdade criar uma ruptura antes do encontro com Ele, depois do encontro com Ele. Por quê? Porque é impossível uma pessoa encontrar com Jesus Cristo e permanecer do mesmo jeito, e permanecer do mesmo modo, e agir da mesma forma. Quem se encontra com Jesus Cristo muda. O encontro com Jesus nos muda. É claro que não nos transforma totalmente. Isso aqui é um longo processo de metanoia, de conversão, de transformação. Mas o encontro com nosso Senhor causa um impacto em nós, que nós já não somos mais a mesma pessoa antes do encontro com Ele e depois do encontro com Ele. Talvez, ao olhar a nossa história na nossa paróquia, eu, o primeiro pároco de vocês, ao contemplar a nossa sociedade gambeleirense, a nossa paróquia, eu conversando agora em uma missa que eu celebrava no Engenho, com uma pessoa lá, eu dizia na sacristia assim brincando: olha, se tem um padre que conhece o seu povo, que conhece uma sociedade, sou eu que conheço de verdade essa paróquia. Não venha me enganar, porque eu sei que isso aqui não é assim. E uma das coisas que mais me causa espanto e tristeza na nossa paróquia são tantas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal, único e intransferível com Jesus Cristo, que tanto faz como tanto fez, que vive todos os dias a Deus dará. E eu não estou falando aqui das pessoas que estão desgarradas aí fora, que não passam das grades da igreja, não. Eu estou falando das pessoas que estão dentro das pastorais dos movimentos, que estão como se não estivessem, que vivem o encontro com Cristo como se não vivessem, que têm responsabilidade com nosso Senhor, mas é como se não tivessem. E que muitas vezes é preciso, para servir a Deus, ser obrigado a entrar numa escala, ser obrigado a fazer determinado serviço ou mendigar o serviço. E não pode ser assim. Esse fogo, esse elan, nós devemos ter dentro de nós para servir a Deus. A minha consciência deve pesar, sim, mas eu faltei à missa no domingo. Por que eu estou faltando à missa ao domingo? Porque eu nunca posso ir a uma missa na semana? Porque eu não assumo com responsabilidade o compromisso que Deus me deu? Por quê? Porque o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo ou aconteceu, ou eu não permiti que Ele começasse a me transformar.
Nós estamos vivendo os tempos áureos, os últimos dias, os últimos meses do tempo áureo, os tempos áureos da nossa fé, do nosso catolicismo, de um momento mágico colocado e permitido por Deus para o nosso crescimento de fé. E é preciso que nós cristãos tomemos consciência disso aqui, que o meu fogo por Cristo, que meu amor por nosso Senhor não pode de modo algum se apagar, porque é Ele que vai dar o norte da minha vida. Como nosso Senhor está a chorar por tantas pessoas que não estão dispostas a amá-lo, a respeitá-lo, a se comprometer com Ele, porque o comprometimento com Cristo passa obrigatoriamente pelo meu comprometimento com a Igreja de Deus. A Igreja é de Deus, a Igreja pertence a Deus, e tudo que eu faço na minha comunidade é por amor a Deus, é por amor ao Senhor, o bom Deus. E é justamente esse encontro com Ele, esse compromisso e essa responsabilidade com Ele, que deve dar o norte do meu viver, para que eu tome consciência que de Deus eu vim, que para Deus eu vou. Cristo chorou contemplando Jerusalém, e Cristo, depois de 2000 anos, ainda continua chorando ao contemplar nas paróquias tantos cristãos de coração endurecidos, incapazes de colocar o joelho no chão, incapazes de no domingo ir na igreja, receber a Eucaristia, louvar e bendizer o nome de nosso Senhor. Que o Senhor, o bom Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor, o bom Deus, olhe com muita desenvoltura, com muito amor, carinho e responsabilidade para com o nosso povo, e que os converta com severidade, para que cada vez mais ele seja amado, querido e conhecido, e assim cada vez mais o reino de Deus aqui possa acontecer. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.